Boa tarde, está no ar o programa Boletim Esportivo, o seu programa esportivo de todas as tardes, só aqui no canal 13 TV Serra Geral. Hoje vamos trazer todos os detalhes, porque ontem tivemos a grande festa do Brasileirão, viu? A entrega aí da premiação dos melhores que atuaram aí durante a temporada de 2018. E você vai ficar por dentro de tudo aqui durante o nosso programa. Já está aqui do nosso lado a nossa bancada, que irá comentar, debater sobre os jogadores que foram eleitos, sobre o findar aí do Campeonato Brasileiro. Pedro Wilson, o Dr. Roberto Amaral, que vai trazer todos esses detalhes para vocês durante a nossa programação. Mas antes, do Boa Tarde especial deles, vamos falar do loteamento Sol Nascente. Uma grande oportunidade de você realizar o sonho da sua família, ter a sua casa própria. Você vai entrar em contato agora com o amigo Ranieri Rodrigues, vai agendar a sua visita e com certeza farão bons negócios. Loteamento Sol Nascente. Aqui nasce uma nova Janaúba. More na Zona Sul, pagando menos que você imagina. Conheça os melhores lotes com a vista mais privilegiada da cidade. Lotes a partir de 300 metros quadrados, residenciais e comerciais, próximo à Universidade Federal. Infraestrutura completa, já em construção. Energia elétrica, já contratada, junto à Montec Engenharia. Rede de água e pavimentação. Loteamento com a alta capacidade de drenagem. Garanta o seu lote e faça um bom negócio. Financiamento próprio em até 100 vezes, sem consulta ao SPC e Serasa. Ideal para morar, perfeito para investir. Corretores de plantão todos os dias, inclusive aos finais de semana. Ligue e agende uma visita. 99270 5858 ou envie um WhatsApp para 99844 5858. Um empreendimento Irmãos Rodrigues. Loteamento Sol Nascente. Uma nova Janaúba nasce aqui. Uma nova Janaúba nasce aqui, viu? Mais uma vez um abraço, amigo Ranieri Rodrigues, uma mega oportunidade para você. É só ligar, agendar a sua visita e com certeza farão bons negócios. Pedro Wilson, Gargantinha de Ouro, terça-feira, e a gente hoje vamos debater muito sobre seleção do Brasileirão. Boa tarde. Um abraço, meu caro Cleiton Rosa, você de casa, caro telespectador que acompanha mais a edição do Boletim Esportivo aqui pelo canal 13. Nosso abraço, nosso querido doutor Roberto Amaral, que está por aqui também, o nosso abraço, nosso carinho. Era isso, Cleiton. Terminou o Campeonato Brasileiro e a gente já previa que, terminando o Brasileiro, começa a disputa nos bastidores, São nomes que estão sendo falados aí das principais equipes, O Corinthians demitiu ontem o Jair Ventura, E o Atlético falando aí de trazer jogador de peso aí para o ataque, jogador de peso aí para a defesa, o Cruzeiro também falando em grandes contratações, enfim. É um programa que promete muito hoje aqui, você que está em casa vai curtir grandes informações. Então tá aí o Pedro Wilson, o Gargantinha de Ouro, e agora o Dr. Roberto Amaral, no seu Boa Tarde. Ele que não teve como vir ontem, mas hoje vai trazer todas essas informações e nós vamos estar perguntando ele também sobre as equipes, que tiveram acesso à Libertadores da América, como é que foi o contexto no ponto de vista dele sobre o Campeonato Brasileiro. Boa tarde, Dr. Roberto. Boa tarde a todos, boa tarde, Pedro Wilson, boa tarde, Cleiton. Boa tarde a todos os telespectadores da Serra Geral. É um prazer aqui vamos falar do final desse campeonato, que foi um campeonato disputado e, como todo ano, a parte baixa é uma briga até os últimos minutos. Mas, enfim, vamos falar de maneira triste porque eu torcia muito para o América, eu acreditei agora nos últimos jogos que ele poderia permanecer na Série A. Mas, enfim, futebol é isso. Levantar a cabeça e voltar em 2020. Então tá aí, doutor Roberto Amaral, lembrando também que o Pedro Wilson, que é a Cantinha de Ouro, fez até promessa aqui no programa, falando que caso a equipe do América se salvasse aí da Série B, ele viria com a camisa do América Mineiro durante 10 dias seguidos aqui no programa. Infelizmente esse feito não aconteceu, mas vamos trazer todos esses detalhes para vocês durante o nosso programa. Mas já começando o programa de hoje, já que vamos falar de seleção do Brasileirão, os melhores do ano, aqueles que receberam ontem a bola de prata e foram eleitos o melhor jogador da temporada em suas respectivas posições, vamos começar com a mensagem dele, o melhor jogador de todos os tempos, o Edson Arantes do Nascimento Pelé. Há 2 anos, em 2016, Pelé recebeu o prêmio que faltava na imensa coleção dele. Aliás, ele nos cobrou isso. Falta, hein? Não falta mais, foi de emocionar.
eu tive a felicidade, né, de ser 3 vezes campeão do mundo, o único jogador que fez, né, jogou 4 Copas do Mundo, ganhou 3, o único no mundo, fiz mais de 1000 gols, mas tinha algumas coisas na época que, né, como jogador, eu tinha orgulho de ser, quando o cara falava assim, pô, Pelé, você fez 8 gols no jogo e tal, é o recorde mundial, pô, deixava a gente sempre orgulhoso, né? Ih, rapaz. Caramba, então, quer dizer, já não tinha, né? Agora tem. Pô, eu agradeço. Eu sou emotivo pra caramba. Todo mundo fala que eu sou um chorão, mas é um momento importante na minha vida. Eu estava brincando antes com você, mas, poxa, eu só tenho que agradecer a Deus e agradecer a todos aqueles que me ajudaram a ganhar esse prêmio. Pelé é o maior de todos. Eu podia fazer igual como se ganha a Copa do Mundo, né? Fazer assim. Obrigado, Brasil, obrigado, mundo, obrigado a todos os que amam futebol. Você me pegou de surpresa, eu sou um chorão, você sabe, né? Mas tá bom, valeu. Então tá aí o Edson Arantes do Nascimento, né? Um reconhecimento, ele recebendo ali o troféu Bola de Prata. E a gente aqui, né, ontem tivemos aí essa grande festa, né, do Campeonato Brasileiro, há alguns anos tendo essa comemoração, reconhecimento daqueles jogadores que se destacaram durante a temporada. E eu pergunto hoje, né, aos nossos componentes aqui da bancada, quantas bolas de pratas daquela que foi entregue ao Pelé, né, ontem, em uma forma de homenagem, quantas ele já não teria? E hoje é uma cobiça, né, de todos os jogadores, até mesmo aqueles que foram eleitos recentemente o melhor jogador do mundo, como o próprio caso do Modric, né? Foi eleito também ontem pela a revista France Football, que também o elegendo o melhor jogador do mundo, e o Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, infelizmente não teve a oportunidade de receber essas premiações e sendo aí premiado agora, hein, Pedro? É verdade, ele mesmo mencionou, né, quando dado para ele a palavra, né, que na época dele não tinha essas homenagens, uma consideração, um reconhecimento ao que o atleta fez dentro de campo. Embora aqui no Brasil, o Cleiton, tinha a bola de prata no Brasil, que é uma homenagem que é feita pela revista Placar, porque o caro telespectador que tem em casa agora vai lembrar o seguinte: a revista Placar, desde o início ali dos anos 70, ela dominava e era um veículo de comunicação que informava tudo, né? Dava para o leitor a oportunidade de conhecer de uma forma em geral tudo relacionado com o esporte, arrecadações, renda, estádio, público, essa coisa. E até hoje a revista Placar presta homenagem também aos melhores que despontam no Campeonato Brasileiro e também artilheiros. De uma forma ou de outra, aqueles que brilham no Campeonato Brasileiro têm uma bola de prata, uma homenagem aí da revista Placar. Mas na Copa da Liga dos Campeões e os melhores do mundo, o Pelé, quando parou, já não tinha, né? Agora que apareceu, e o Pelé está tendo então esse reconhecimento e provocando essa emoção dele ao receber então essa simples, essa singela, mas merecida homenagem para aquele que foi o maior de todos os jogadores desse planeta. É importante a gente ressaltar, né, tá falando a respeito do Pelé, Dr. Roberto Amaral, entrando já dentro desse debate, porque daqui a pouquinho vamos estar mostrando aí os atletas que ontem foram eleitos aí os melhores jogadores das suas respectivas posições pelo Campeonato Brasileiro, temporada essa 2018 que se encerrou nesse final de semana, e o Edson Arantes do Nascimento, né, o Pelé sendo reconhecido tardiamente, mas pelo menos foi em vida, né? Porque na maioria das vezes as homenagens vêm e a pessoa não tem um tempo de desfrutar, de saber que essa homenagem veio, hein, doutor Roberto? Não, pois é, mas é que ele viveu uma época que não tinha isso aí, mas o reconhecimento do Pelé, ele não é um reconhecimento através de taças.
cada brasileiro ele já reconhece ele como o melhor do mundo, e não só brasileiro, como o resto do mundo, a Europa. Pelé é um cara reconhecido, ele também foi premiado com a bola de ouro também recentemente. Então, assim, e mostra que é um jogador que hoje faz falta, né? Nem tanto pelo futebol, mas o amor que ele tinha à seleção brasileira. Que isso hoje falta aos jogadores, não só do Brasil, mas das outras seleções, o amor que ele tem pelo clube, pela seleção. Ele, às vezes tem jogador que às vezes prefere até o clube. Recentemente o Marcelo mesmo, não tão muito longe, uma vez ele preferiu falar que estava contundido para jogar pelo Real. Coisa que eu acho que jamais passaria pelo Pelé. Você vê que ele tem um amor à seleção brasileira, que é o primeiro time dele, depois vem o Santos. Então, assim, é um cara que realmente esse reconhecimento é muito importante, e todas as homenagens que vier para o Pelé será sempre justa. E, assim, você falou de quantas bolas, ele ganharia todos os campeonatos que ele disputasse, né? Então, ou aqui ou na Europa. Então o Pelé é igual, o Pelé realmente não tem. Ele é um jogador que, além de tudo que o Pelé chama a atenção, que era a aplicação que ele tinha, né? Ele gostava de estar bem, era um jogador que não tinha tanta contusão, né? É só em 62 que não pôde finalizar os restantes dos jogos. Garrincha se encarregou de fazer isso. Então, assim, era um atleta mesmo, um atleta profissional para a época que não era, o futebol não era tão profissional, mas ele já era um atleta profissional. Por isso, além do talento que é inigualável, que ninguém tem não apareceu até hoje, ou talvez aproxime, né? Mas alguns até aproximou, mais igual, ele consegue, além de tudo, tinha junto com a cabeça focada, um cara profissional. Então o Pelé realmente, toda homenagem que vier para ele é justa e bem-vinda. Mas eu acho que o brasileiro sempre tem no coração, essa homenagem vale muito mais. Todo brasileiro tem esse apego ao Pelé. E futebol mundial, qualquer país que você vá, você conversa sobre futebol, as pessoas se referem ao Brasil é realmente um mito. É igual, aí nós também, o brasileiro é muito feliz. Igual na Fórmula 1. Na Fórmula 1 não tem como falar da Fórmula 1 sem Ayrton Senna. Então, realmente, são dois mitos de esporte diferentes. Dr. Roberto Amaral já dando a sua opinião com relação ao Edson Arantes do Nascimento, né? O Pelé, o grande ídolo de todos os tempos do futebol, a grande referência, e ontem também sendo um dos homenageados da grande festa que ocorreu no encerramento do Campeonato Brasileiro. No decorrer do programa a gente vamos estar falando a cada posição, vamos estar sabendo aí da nossa bancada o que achou dessa eleição, se faltou ou não algum nome, se houve ou não coerência com relação aos atletas que foram eleitos, e você vai acompanhar durante a nossa programação. Mas antes vamos falar da Lanchonete Pão de Mel, viu? Essa grande lanchonete aqui na Avenida do Comércio, que você vai poder saborear aquele pastel, aquela empada, aquele enroladinho, coxinha e o tradicional pastel feito da melhor massa de pastel da região, viu? Claro, se você ainda não experimentou, tá perdendo tempo, viu? Vai lá na Lanchonete Pão de Mel e saboreia esse pastel aí que é sensacional. Lanchonete Pão de Mel, a sua parada obrigatória na hora da fome. Aqui você encontra os mais deliciosos salgados da cidade, além de produzirmos a massa do pastel mais delicioso da região. A Lanchonete Pão de Mel lança a promoção Cliente VIP. A cada 2 salgados e um suco, você vai se tornando um cliente especial. A cada 10 promoções, você ganha uma promoção. Já pensou degustar o pastel da melhor massa de pastel da região? Lanchonete Pão de Mel, Avenida do Comércio, número 338, no centro da cidade. Sob direção de Nilde Geis. Um abraço a Nilde e também o Geis, viu? É a grande promoção. A cada 10 promoções você ganha outra. É a Lanchonete Pão de Mel, 2 salgados e um suco nessa grande promoção com preço só lá embaixo, além de você poder saborear a melhor massa de pastel da região. Agora vamos falar da eleição do Brasileirão. Os melhores do ano foram premiados ontem e você vai acompanhar um pouquinho de como foi a festa de acordo com as posições, né? E o prêmio que repercutiu demais
e muitos daqueles, né, especulações, possíveis idas e vindas do mercado da bola. Vamos começar aí com as imagens, a gente trazendo aí um pouquinho do Campeonato Brasileiro. O artilheiro do Campeonato Brasileiro tá aí o Alex, né, que foi um dos convidados a estar chamando para a grande festa o Gabigol, né? O Gabigol que foi o artilheiro do Campeonato Brasileiro, hein, Pedro? É o Gabriel, né, o Gabigol, um atleta hoje defendendo as cores da Inter de Milão. A gente já falou dele aqui, né, 1.200.000 reais que recebe para jogar no Santos. Terminou o vínculo dele, está voltando lá para o Santos, embora haja por parte da Inter uma certa resistência. E ele até foi procurado pelo Corinthians, né? Tem equipe também da China, e ele disse o seguinte: se ficar no Brasil, quer continuar no Santos, né? Mesmo porque foi lá que ele foi revelado, mas dificilmente o Santos vai manter, porque o salário é muito alto, e o Gabriel deve sim voltar lá para o futebol italiano, e uma homenagem justa, né? Afinal, ele foi o matador do Campeonato Brasileiro, 18 gols. E coincidência, né? Porque no ano passado, o Henrique Dourado e o Jô foram os artilheiros do Campeonato Brasileiro e marcaram também cada um 18 gols. E agora o Gabigol marcando também 18 gols, mostrando aí essa coincidência aí na artilharia do Campeonato Brasileiro. E 15 gols na competição, né, doutor Roberto? O Gabriel, quando chegou no Santos, ele não estava bem, mas depois da chegada do Cuca, ele deslanchou e marcou aí esse grande número de gols, voltando a ser evidência no mercado do futebol europeu, à toa que ele está retornando, né, para a equipe da Internacional, e acabou carregando consigo esse prêmio individual, né, dentro de uma questão que o Santos, dentro do contexto geral, não conseguiu ter êxito, apenas ele, individualmente. Realmente foi uma boa para o Gabriel, para a carreira dele. Eu acho que tanto para o Santos como para a Inter de Milão foi, de certa forma, dar uma recuperada no jogador. Mas eu tenho um lado crítico aí, ver essa quantidade de gol. E recentemente eu tive no CT, estava conversando com o Reinaldo e lembrando, foram 18 jogos, 28 gols. Então realmente assim, é um campeonato pobre, entendeu? Assim, de gols e artilheiros. E realmente ele destacou, parabéns para ele, porque o segundo eu acho que o Ricardo Oliveira, que 13 gols. Que todo dia eu criticava ele aqui. Então assim, realmente o futebol brasileiro está... E ficou 9 jogos sem marcar um gol, né? Pois é, está complicada essa relação dos artilheiros com a rede, porque tá difícil acertar essa casinha. Então, realmente assim, é um prêmio, parabéns pro Gabriel, mas assim, pensando em atletas brasileiros, em um futebol de qualidade, igual nós estávamos falando do Pelé ali, se lembrar de outros centroavantes aí do passado, o próprio Romário, o Ronaldo Fenômeno, o Careca, o Serginho Chulapa, Cláudio Adão, né? O Tostão, que jogou na seleção, que era o atacante da seleção na época de 70. Então, assim, é realmente complicado, né? A quantidade, o próprio Edmundo também, nunca Nunes fez bastante gols. Nunes, bem lembrado, o Pedro Wilson. Assim, e o melhor deles todos, sem dúvida, é o Reinaldo, né? Que eu acho que o próprio Romário reconhece que foi o melhor de todos, que também não... que eu acho que esse sim foi injustamente, ninguém reconheceu, não ganhou nenhuma bola e foi injustamente tirado da final de 77. Então assim, esse é o maior injustiçado, igual assim, em termos de premiação, porque ele realmente está no topo aí de Cristiano Ronaldo, da quantidade de gols. Mas enfim, não aconteceu com ele, paciência. Mas assim, eu realmente o futebol é 17 gols para essa quantidade de jogo, para um centroavante. Para os atacantes, eu acho que eles têm que botar a barba de molho, que eles foram muito mal. É complicado mesmo, muito baixa, né? A média de gols foi esse ano no Campeonato Brasileiro. 38 rodadas. Então, 38 rodadas. E coincidência que a Série B teve essa quantidade ali, o Dagoberto, né? Que foi artilheiro da Série B. Então, jogador jamais rodado, né? Então, assim, né, o Cleiton, a gente percebe, né? Quando eu falei aquele Nunes, Cláudio Adão, o Nunes jogando pelo Atlético, me parece que em 86... ele marcou 27 gols no Campeonato Mineiro, senhor. Então você vê hoje o cara marcando 9, 12, né? Então não marcou 27. Pouquíssimo, né, Pedro? Mas é aquela cara que marcava 3, 4, 5 gols por jogo, né? Desse jeito aí, se o Hevel, então o Leonardo Silva tivesse na grande fase deles, eles iam ser artilheiros nesse Campeonato Brasileiro.
Não, porque realmente, assim, é impressionante. Agora, os artilheiros, o zagueiro agora vai ter condição, o cabeça de área, tem condição de ser artilheiro nesse campeonato. Nessa era do futebol, onde que jogadores jogam lá na frente, tem que voltar para marcar, acho que está perdendo a essência do futebol. Hoje, os jogadores hoje que jogam atrás, que teriam, né, essa missão de marcar, vem chegando com mais evidência, né, o setor de ataque, e vem proporcionando fazer os gols. Os que jogam lá na frente tem que voltar para marcar e, consequentemente, tem essa escassez. Os próprios treinadores hoje vêm utilizando de uma forma em que os jogadores, às vezes, não fazem gol, mas comprometem no sistema de marcação, está sendo benéfico para o clube, então por isso também vem diminuindo muito essa escassez, essa falta de gols, né, no campeonato. E centroavante sem repertório, né, porque a gente tem muito repertório do centroavante, você tem que olhar, ele tem capacidade de sair, bater de fora da área, concluir as jogadas corretamente no gol, que o problema é que é cada chute que a gente fica até com medo. A bola está de frente pro gol, consegue tirar o gol, joga mais de zagueiro. Outra coisa também, que a gente falava do Ronaldo Fenômeno, ele fazia o gol sozinho, mas é um cara que sabia, um cara inteligente. Outra coisa também que eu não tenho observado nesse centroavante é a inteligência. Ele sabia o lugar onde que a bola vinha, ele estava sozinho, só fazia o gol fácil. A questão do posicionamento na área, né? É um cara assim, o que eu me deixa assim preocupado com esses centroavantes é isso. Eles não sabem se posicionar. Ricardo Oliveira está sempre marcado. Ele está sempre marcado. E quando está sozinho, chuta para fora. Então, essa semana, doutor Roberto, eu vi uma entrevista do Guilherme de Paiva, né, que jogou no Atlético, e foi um dos maiores matadores que eu conheci. E ele tinha uma questão impressionante. Eu até fiz um jogo do Grêmio em Porto Alegre e eu tive a felicidade de conversar com o Guilherme lá. Ele tinha uma qualidade que era a questão do posicionamento na área, viu, Cleiton? A bola parecia procurar ele na área. E ele batia de qualquer jeito. Ele não tinha, às vezes, de parar a bola, não. Do jeito que ele vinha, ele batia na bola. Né? Batia de um lado externo. Digamos que ele tinha facilidade de bater na bola, né? Além dele saber porque quem bate de qualquer jeito é os atacantes de hoje, porque ninguém consegue marcar gol. Não, ele batia. Naquele jogo Atlético e Corinthians, na final do Campeonato Brasileiro de 99, ele marcou 3 gols em menos de 30 minutos no primeiro tempo. O Atlético que foi roubado naquele jogo. Aí me parece que foi o Márcio Rezende que apitou o jogo lá em São Paulo, não foi? O Márcio Rezende, na história dele com o Atlético, infelizmente, ele já conseguiu inverter jogo. O Atlético saiu perdendo de 2-1, sendo que o jogo era para ser 1-0. E o Guilherme foi artilheiro daquele campeonato brasileiro. Então foi um também dos grandes centroavantes. Se tem 2 jogadores no Atlético que eu tenho que tirar o chapéu para ele, chama-se Nunes, que jogou no Galo e que marcou gol demais, e o Guilherme. Né? São 2 jogadores que arrebentou de fazer gols na equipe atleticana, e era jogador raçudo, jogador veloz, que corria pela direita, pela esquerda, pelo miolo, sabia cabecear, posicionava bem na área, batia bem com as 2 pernas e ia buscar o jogo. Não era jogador ficar parado lá, não. Mas tratando-se de goleadores hoje, dentro da história do Atlético Mineiro, nós temos lá o próprio Reinaldo citado aí pelo Dr. Roberto Amaral, e o Dadá Maravilha também, não podemos esquecer do Dadá Maravilha, né? Dadá marcou também muitos gols, mas o Nunes a história deles com o clube o Guilherme fez realmente uma história muito grande. E teve outros também, né? O Atlético sempre teve grande centroavante, né? Por exemplo, o Reinaldo, né? O Reinaldo sem ir, né? Que veio do Paraná, também foi artilheiro do Campeonato Brasileiro. Enfim, eu acho que o Atlético, a questão de hoje, de Ricardo Oliveira, ele deu muito azar, porque é um dos especialistas ainda hoje do futebol brasileiro para fazer gols. Foi, né, Pedro? Agora, ele marcou 13 gols nesse Campeonato Brasileiro. Porém, ele pegou uma fase aí também, porque o Atlético, cá para nós também, tem que dar um desconto, porque teve uns apagões aí no Atlético Mineiro que nada acontecia. Então, era impossível um matador, por mais que ele fosse um especialista em concluir jogadas, de fazer gols da forma em que a bola estava chegando e da forma que também o time estava jogando. Né? Aí ressalva a situação do Gabigol também, né? O Gabigol pegou o Santos com a fase ruim e conseguiu marcar os gols, então são situações que acontecem, então os atacantes hoje estão perdendo aquele faro de gol. Vamos dar sequência a essa seleção do Campeonato Brasileiro? Pode pôr na tela, a gente vai saber quem foram os homenageados de ontem, uma festa maravilhosa, e a gente vai estar debatendo e trazendo aí para vocês aí. O Dodô foi um dos que foram escolhidos, né, para poder apresentar o gol mais bonito. Nós tivemos aí o gol do Everton Ribeiro e também tivemos o gol do atleta do Ceará, né, uma bola bem cobrada, dominou no peito, né, uma sobra ali da bola, no lance lá, o Wesley, ali até o nome, né, tinha me fugido o nome dele, o Wesley. E nós tivemos aí diferentes opiniões, né, nós tivemos aquele gol do Everton Ribeiro contra
o Cruzeiro, né, recentemente. E ontem o troféu Bola de Prata homenageou o Wesley, né, por esse gol. Ao lance, dominou no peito e pegou aquele famoso sem pulo, né, aquela bola de primeira, cobrindo o goleiro Cássio, fazendo esse gol lá no Itaquerão. Um golaço, né? Você concorda com esse gol, Pedro? Eu ficaria com o gol do Everton Ribeiro. Acho que até pelo lado do campo, né, sem ângulo, e ele, depois de uma finta seca, né, no Egídio, marcar aquele gol com precisão e com convicção, né? Com precisão e convicção, né? Um gol que mostrou realmente a habilidade com que ele conduziu aquela bola. E, sinceramente, eu vejo assim, uma diferença muito grande do gol do Everton Ribeiro por esse gol aí do Wesley da equipe do Ceará. Doutor Roberto Amaral, tem o Wesley recebendo aí o prêmio. Você acha que nós tivemos também opiniões diferentes, né, nessa eleição? Nós tivemos em outra emissora já o Everton Ribeiro sendo eleito o gol mais bonito e agora o Wesley. Você acha que o fator histórico do clube, histórico do jogador influencia nessa questão de eleger o melhor gol mais bonito nesse caso? Porque se a gente formos analisar também todo o detalhe, o desfecho da jogada como é analisado dentro do contexto geral, foi um golaço também esse do Wesley. Eu também acho que assim, essa questão do gol mais bonito aí fica muito complicado, né? Tem vários fatores, você falou, tem o jogador, tem a questão do clube, né? Isso conta também, fala que não, mas conta. Então, assim, eu acho que esse gol aí tá bem representado. Eu acho que ainda mais para privilegiar o garoto aí, que tá um jogador de menor expressão, que ninguém ainda conhece, desconhecido. Fez uma jogada de jogador mesmo, que nós gostamos, que o futebol brasileiro merece. Matou bonito no peito, bateu sem chance pro goleiro. Então, assim, é um golaço. Então, não tem dúvida. Eu acho que tá bem representado aí. Essa questão desse gol bonito, como diz Dadá, não tem gol feio, né? Tem gol perdido, esse que é o problema. Esse é o problema. Então, assim, eu acho que andou bem essa questão aí. Eu acho que é um gol. Existe vários. Aquele gol que Elias fez contra o Palmeiras também é um golaço. Também pouca gente sabe fazer aquilo. Então, assim, que gol para diferenciar seria aquele gol do Otero ano passado, que bateu do meio de campo, aquele de Casares que fez contra o Grêmio. Então um gol de bicicleta que eu acho que diferencia. Esses gols aí se você puxar, tem vários ao longo do Campeonato Brasileiro. E outro fator que chamou bastante atenção. Não teve um gol assim que diferenciou. Então, assim, você pode escolher qualquer um que está bem representado. Com certeza, não haverá injustiça caso fosse também o Everton Ribeiro, como foi eleito também em outra situação. Um golaço. E a questão aí do Wesley, né, que foi eleito aí o gol mais bonito, né, no troféu Bola de Prata ontem, sabe também aquele momento de querer homenagear também o jogador do Ceará, o futebol que às vezes não tem tamanho, né? Do Brasil, né? Isso, não tem aquela certa valorização, é um fator positivo até mesmo com relação ao jogador. Vamos dar sequência aí a essa premiação, essa festa maravilhosa que teve ontem, e a gente vai trazer todos os detalhes para vocês com relação aos que foram eleitos os melhores do ano na sua respectiva posição. Lembrando que a festa ocorreu ontem, né? Tivemos também premiação de jogadores do futebol feminino, e ontem foi aquela verdadeira festa onde que todos os atletas gostariam de estar, e não foi diferente naquela festa. Agora vamos trazer aí, né, ele é o Bebeto, não? Ele é o Salvo Espínola, né? Ele o ex-Zap Futebol, né? Ex-Zap Futebol também esteve na festa, né? E a gente vai estar trazendo os detalhes para você do que ocorreu, né? Nós tivemos aí também o melhor treinador, que foi eleito ontem, e os jogadores de acordo com as suas respectivas posições, né? Nós estamos aí já trazendo aí as imagens aí da arbitragem, o trio de arbitragem, né? O Rafael Trois, né? Trace, né? Que acabou sendo aí. E juiz é que apitou América e Fluminense, e apitou América e Santos. É aquele que deu um pênalti para o América contra o Santos lá na Vila Belmiro, né? Foi apontado o melhor juiz do jogo, do campeonato, né? E a gente também valoriza, né, esse tipo de situação, porque a arbitragem, né, quando a gente está vendo ali, nós queremos até a opinião da nossa bancada com relação à arbitragem. Esse ano, qual a avaliação que vocês fazem sobre a arbitragem do Campeonato Brasileiro?
apesar de que esse ano nós batemos muito na tecla com relação ao árbitro de vídeo, essa possibilidade de auxiliar o árbitro. Qual que é o balanço geral que vocês fazem com relação à arbitragem? Olha, Cleiton, eu acho que houve muitos erros, né? Inclusive na Copa do Brasil, na Copa Libertadores, e o pior de tudo é que na Copa do Brasil e também na Copa Libertadores nós tivemos árbitro de vídeo, né? E eles erraram, né? O Cruzeiro, inclusive, foi muito prejudicado, porque o Atlético, pelo que eu saiba, não teve nenhum jogo esse ano com árbitro de vídeo, né? O Cruzeiro, sim. Então, o Cruzeiro foi prejudicado, até mesmo daquela expulsão do Dedé, de gol que aconteceu com o Palmeiras. Mas o Cruzeiro foi prejudicado, eu concordo, isso é do árbitro de vídeo. Mas no Campeonato Brasileiro, que eu jurava ali, porque se fosse outra situação, diante das críticas, aquele gol de Pedrinho contra o Corinthians lá, que o mandou voltar, que jamais, se fosse num jogo normal, o próprio árbitro não deu. Olha, eu acho que o Cruzeirense, assim, no geral, acho que ele não pode. Ficou no. Questionar muito, né? Ficou empate, entendeu? Porque, na verdade, assim, que foi uma situação que o jogador realmente fez falta no Dedé. Por uma infelicidade, deixou o braço e bateu. E o juiz não marcou e o árbitro de vídeo foi pro show. Porque se fosse outra situação, aquilo ali ia passar e aquele jogo ali poderia ter mudado a história do final da Copa do Brasil. Eu entrando nessa questão aí do árbitro Agora, mas assim, de voltar a falar do brasileiro, sobre a minha opinião sobre o Campeonato Brasileiro em si. Esse ano eu acho que a arbitragem ela não interferiu no resultado do campeonato, ao contrário de outros anos. Aconteceu com o Cruzeiro daquela vez que foi, eu não recordo do ano, que o Cuca era o treinador, que aquele jogo foi escandaloso. O próprio Márcio Rezende esteve envolvido no jogo do Internacional e Corinthians, 2 vezes o Corinthians foi beneficiado, que eram jogos decisivos. O Atlético de 2012 foi extremamente prejudicado, na minha opinião, foi mudado o resultado, o Fluminense campeão. Em 2014, em 2016, quando o Levi foi vice-campeão, aquele jogo ali, o Atlético estava naquele embalo, eles fizeram uma mexida ali, tirava dali, expulsa um jogador dali. Então, realmente, eles interferiram, sim. Agora, esse ano, eu acho que, pelo nível do futebol apresentado pelo Palmeiras, eu acho que, de certa forma, teve alguns erros, eu concordo. Ela errou bastante. A própria interpretação mesmo deixa dúvida. O mesmo que a gente estava comentando. Aquele juiz que apitou Atlético e Palmeiras, aquele pênalti, beleza, ele deu pênalti, é isso que o Levi reclamou. No jogo seguinte que ele apitou, Fluminense, Vasco e Corinthians, o jogador do Vasco foi empurrado de forma muito mais assim, veemente. O cara impediu que ele fosse encontro da bola. Ele mesmo interpretou e não deu pênalti. Então, assim, o próprio juiz. Usando dois pesos, né? Duas medidas. Então, assim, agora, de modo geral, eu acho que não interferiu no resultado. Igual nesses 4 campeonatos que eu citei, na minha opinião, eles mudaram o resultado do campeonato. Mas eu acho que a arbitragem, de uma forma geral, ela ajudou e prejudicou. O Cruzeiro, por exemplo, foi prejudicado. Se tem uma equipe que foi muito ajudada, foi o Inter de Porto Alegre, né? Teve um jogo aí contra o Cruzeiro que o Inter foi ajudado. O América foi prejudicado naquele pênalti, por exemplo, do Dedé em cima do Mateuzinho, um absurdo aquilo, né? O Atlético também foi prejudicado aí num jogo contra o Palmeiras e outros mais. Infelizmente, a arbitragem no Brasil é assim, né? Ela erra para lado A, para lado B, mas, no geral, a gente viu muitas deficiências. Houve muitos erros da arbitragem. Eu até acho que depois que eles colocaram aqueles 6 pessoas para apitar um jogo, parece que complicou ainda mais. Ela erra mais pro lado, como você diz. Ela não sempre pesa para um lado A e lado B. Não, pois é, doutor, mas deixa eu só dizer uma coisa aqui, o seguinte. Parece que depois que colocaram... Igual o Atlético, eu acho engraçado. Ajudou o Atlético, mas era o Cruzeiro, por exemplo, o Cruzeiro Atlético. Foi beneficiado, mas foi beneficiado num jogo assim, sem relevância. Agora, os erros contra eles acontecem em jogos cruciais, entendeu? Um erro na decisão é uma coisa, né? Um erro no jogo normal é outra coisa. Mas não, nem decisão, nesse campeonato de pontos corridos, você começa a minar o time. O cara começa a dar um cartão igual aquele jogo lá contra o Marcos Rocha. Marcos Rocha fez assim, bateu contra o Atlético Paranaense. Ele expulsou o cara de maneira assim, uma coisa absurda, né? E depois dá um pênalti que, assim, ele já tinha errado, a torcida estava toda contra. Eu acho que o cara, e depois ainda acha ruim que Calil xingou ele de ladrão. Mas, doutor, então, assim, o que eu quis dizer
Na verdade é o seguinte, depois que eles arrumaram aí 6 árbitros, Cleiton, parece que piorou. Antigamente a gente tinha só os 2 bandeiras, né, e o juiz central. E a gente não tinha. Eu me lembro de um árbitro, não sei se vocês lembram desse Draco Marinho. Era um cara perfeito, né? Um cara que apitava, ele estava em cima do lance. Porque o juiz, para apitar bem, ele precisa acompanhar o lance. Ele tem que correr o jogo. Se ele ficar parado, igual alguns que a gente vê por aí, ele vai errar sempre. Então, depois que arrumaram 6 pessoas para poder atuar num jogo de bola, você vê ali ó, o cara em cima do fundo do gol, aconteceu, a bola entrou, não entrou, o cara tá lá e não vê. E você está na sua casa e você vê daqui. Mas os árbitros... Então, eu não consigo entender, sinceramente. O que eu queria deles é que eles agissem de maneira honesta. Se eles agirem honesto, os erros deles a gente suporta. O problema é que no futebol brasileiro não foi assim que aconteceu até hoje. Então eles não agiram de maneira honesta. Eles agiram para prejudicar a ALB. Entendeu? Igual assim, isso acontece aqui, acontece. A Copa do Mundo também, eu achei que foi escandalosa aquela final mesmo, que eu acho que a FIFA não queria que a Croácia ganhasse, financeiramente não era interessante para eles. Então assim, agora sobre o futebol árbitro de vídeo, eu acho assim que deveria ser igual no vôlei, que o árbitro não determina a hora que ele vai pedir ajuda. Quem vai pedir ajuda tem 2 desafios. O técnico de cada time, ou então o capitão. Porque você sabe por quê? Uma jogada mesmo, que fosse que o jogador caiu na área, que o atleta já sabe quando foi pênalti, ele já ia avisar para o capitão, não pede o desafio não, porque não foi pênalti. Agora o cara já sabe. Então assim, eu acho que o árbitro de vídeo tinha dessa forma, que o árbitro de vídeo que eu vi aqui, você falou da Libertadores, da própria Copa do Mundo, do que é uma Brasil. entidade FIFA do Brasil, eles na Copa do Brasil, acho que não teve isso, não. O Brasil não teve isso, não. Agora, na Libertadores e na Copa do Mundo, eles ficou uma coisa gritante. Eles podem mudar um resultado. Eles são capazes de interferir na partida. Aquele pênalti contra o Neymar, aquilo ninguém engole aquilo, não. Aquela falta em cima do Miranda, aquele gol da Suíça. Então, assim, são coisas que não dá para perdoar. Então, o árbitro de vídeo só vai funcionar se for igual no vôlei. Através de desafio, o cara pediu um desafio, porque deixar desse jeito aí, o cara interfere no jogo, igual aquele jogo do Corinthians, o Cruzeiro passou perigo ali. Se o André Santos tivesse com moral, vocês iam ver o que ia acontecer. E aí é complicar ainda mais a situação. Agora, o certo mesmo é o seguinte: a arbitragem dificilmente será unanimidade, né? Sempre haverá questionamento. Agora, vamos ver se há questionamento com relação também à seleção, né? Os atletas que foram eleitos. Vamos pôr aí na tela aí a seleção, né? Vamos pôr os jogadores aí na tela aí, né? Pra gente já estar trazendo aí o melhor técnico, todos, não tem dúvida, acredito eu, né? O Luiz Felipe Scolari foi eleito aí o melhor técnico, né? Ele, alguém aí questiona, alguém tem alguma dúvida com relação ao Luiz Felipe? Não, eu acho que o Filipão, ele teve um grande trabalho, né? Pegou o Palmeiras na 6ª colocação, conseguiu levar com 24 jogos invictos e mostrando aí que o medalhão ainda continua tendo seu espaço, né? O próprio Levi no Atlético, o Mano Menezes do Cruzeiro, o Filipão agora no Palmeiras, porque criou-se uma expectativa em torno aí de alguns técnicos jovens, né, que estavam aparecendo e de repente eles foram perdendo espaço diante desse trabalho brilhante aí que o Filipão estava fazendo no Palmeiras e alguns outros técnicos, né, que estavam voltando aí para as grandes equipes de futebol brasileiro. Tá aí o Filipão, que tem o seu jeito, né, de trabalhar. É o tipo do cara que ele agrada e desagrada muita gente, né? Pelo seu estilo e pelo seu jeito, né? Ele desagrada quem não tem o privilégio de trabalhar com o treinador ao seu favor, né? Porque o Filipão, todos sabem que é um grande treinador. E uma pergunta ontem, ou melhor, uma resposta dele ontem deixou muito tenso, né, os torcedores do Palmeiras, porque houve uma proposta da seleção colombiana para o técnico Luiz Felipe Scolari e ele ficou de analisar este fato. Não, ele até desmentiu, viu, Cleiton? Quem está, inclusive, incentivando ele ir lá para a Colômbia é o Borja. Né, o centroavante Borja está querendo que ele vá para lá. O salário é muito alto, mas ele disse que já ficou demais no exterior, que vai dedicar agora a família e cuidar das coisas aí do Palmeiras. São situações que acontecem no finalzinho de ano, né, o mercado da bola. Manda um abraço aqui também, né, para o Véu, que é irmão do Giovanni e também o Djavan,
lá no bairro Boa Vista, né? Ele que está sempre acompanhando, né, o programa nas redes sociais, pelo YouTube, lá em Curitiba, né? Um abraço para a galera que está lá em Curitiba, o Véu, seus familiares aí, aquele abraço. E a gente dando sequência aí nessa seleção, vou te contar, viu? Essa seleção vai dar o que falar, a gente já trazendo aí as informações, vamos começar já com o melhor goleiro, viu? E a gente vai estar trazendo aqui, o pessoal está debatendo. Esse aí era um bom cobrador de falta, né, doutor Roberto? Isso. Jogou no Galo, né? Zenon, jogou no Corinthians, revelado pelo Guarani de Campinas. Já fez muito goleiro sofrer, hein, Pedro? Já, o Zenon era daquela época do Neto, do Éder, Roberto Dinamite, Nelinho e outros mais, né, que eram especialistas em cobrança de falta, coisa que já não tem mais hoje no futebol brasileiro, em função de treinamentos, em função de talentos. Então tá aí o Praz, né? O Fernando Praz, né, do Palmeiras, e o Everton, né? Quer dizer, do Palmeiras, sendo aí o goleiro, melhor goleiro da bola de prata. Lembrando também que essa eleição ocorreu ontem, né? E a gente trazendo aqui para vocês aí já o Everton, que surgiu também com a grande esperança, seleção brasileira, cogitação futebol europeu, mas ele também não foi totalmente unanimidade no próprio Palmeiras, né? Porque o Palmeiras adotou, por um certo período, o sistema de rodízio, hein, doutor Roberto? É um grande goleiro, mas assim, não é um goleiro excepcional. Ele, no meu modo de entender, ele não é do mesmo nível do Fábio, por exemplo. Mas ele é um grande goleiro. Não tenha dúvida. É verdade, ele também tinha uma concorrência também muito forte, né? Que os dois goleiros do Palmeiras, eles são muito bons. Agora, é um prêmio merecido, até porque o time... Eu acho que quando o time é campeão, acaba trazendo já essa... Que o time foi campeão é porque eles fizeram tudo certinho, fizeram todas as lições de casa. Mas, se eu não me engano, parece que o líder em defesa difícil desse Campeonato Brasileiro foi o Vitor, não foi, não? Teve várias defesas, né? Assim, ele, na estatística, ele liderava. Ele liderava o sistema de até defesa, pouco tempo, eu perdi isso, mas ele liderava a questão de defesa difícil. Mas eu acho que está bem representado aí o Everton. Eu acho assim, em termos de goleiro, ele não é do mesmo nível, igual o Vitor foi no passado, e o Fábio, por exemplo, eu acho que ele não é do mesmo nível. Nível de outros que foi na seleção, Dida, é um grande goleiro, mas assim, é um goleiro, vamos dizer assim, numa categoria inferior aos que o Brasil já teve. E a gente também temos o setor defensivo, né? Que compõe juntamente aí com o goleiro Everton, que foi eleito aí pelo troféu Bola de Prata. E nós vamos estar trazendo também o setor defensivo, né, dessa eleição. Nós tivemos aí o Mike, né, sendo eleito, juntamente aí com o Jeromel, né, o Jeromel zagueiro, e também trazendo aí o Questra. Nós tivemos um Grenal no setor defensivo, para falar a verdade aí, da eleição, né? O zagueiro do Inter, o zagueiro do Grêmio. E a gente trazendo essas informações. A eleição da zaga aí também foi muita questão do Campeonato Brasileiro, de modo de analisar. Porque eu acho que nenhum dos dois joga igual o Dedé, né? Não tem. Dos dois escolhidos. Tá aí a dupla Grenal. Você concorda, Pedro? Também acho que o Dedé merecia. Mais, né? O Dedé fez um excelente ano, né? Não só na Copa Libertadores e também no Campeonato Brasileiro. Ele atuou bem. Então. O Jeromel já teve outros momentos melhor, né, de que esse atual. Então eu penso que houve realmente assim um equívoco, né, por parte das pessoas que votaram apontando a seus zagueiros. Eu, sinceramente, ficaria também com o Dedé do Cruzeiro. Eu acho que não tem dúvida. Do Cruzeiro eles levaram a Arrascaeta, né? Daqui um pouquinho a gente chega nessa posição, mas eu, sinceramente, acho que o Dedé, principalmente aí porque o Jeromel não teve, na minha visão, assim, uma grande sequência, né, de jogos, e olha que o Grêmio foi eliminado pelo Cruzeiro. Ele também foi outro jogador que não atuou muito pelo Campeonato Brasileiro, atuou mais foi pela Libertadores. E demonstrou muitos erros também, né? O Jeromel teve alguns erros, né, no início aí do Brasileirão mesmo pelo Grêmio, grotescos, né? Pois é, eu não acho que ele foi. E tá aí também esse Cuesta eu realmente não acompanhei. Esse Vitor Cuesta que é o do Inter, né? O zagueiro do Internacional. Eu não acompanhei. Então, assim, eu acho que o Dedé também apareceu muito mais do que esse jogador. Eu não sei qualquer um dos dois, ele foi quais os critérios, né, que foram adotados assim para você poder indicar a seleção do Campeonato Brasileiro
Mas eu, sinceramente, acho que o jogador Dedé do Cruzeiro apareceu muito mais. Até mesmo o Léo do Cruzeiro apareceu, mesmo o Cruzeiro tendo sofrido 34 gols, marcado 34, o Léo e o Dedé, mas o Dedé realmente é superior demais. Foi, inclusive, chamado para a seleção brasileira, né? Ele é um jogador que ganha a bola por cima, não tem perde uma bola, é sempre ele. Ele tira a bola, ele sabe jogar com o pé, que esse jogador grande, eles têm uma certa dificuldade. E ele é um cara, assim, realmente não dá para entender isso aí, não. Mas... E a gente já trazendo aí para você. Vamos trazer então os laterais? Vamos trazer os laterais? Já trazendo a sequência aí, quem foram os laterais. Tá aí o Juninho Paulista, né? Manda um abraço pro Zé Gomes, o garotinho do rádio, né? O Zé Gomes aí, um abraço, Zé Gomes. E a gente agora vamos trazer aí os laterais que acabaram sendo aí destaque desse campeonato brasileiro, né? Então, nós vamos ter aí já os nomes citados, né? O Mike e também o René, né, lateral esquerdo do Flamengo, e também o lateral direito do Palmeiras, né? Ambos foram eleitos aí os melhores jogadores das suas respectivas posições, jogando ali pelas laterais. Algum questionamento? Tem algum nome que às vezes poderia estar? Não tem erro, não. São jogadores que realmente mereceram, né, as respectivas posições. Então, Luiz Felipe Scolari, no momento da festa, a festa ocorreu ontem, né, e tivemos aí a participação da imprensa, né, no contexto geral. Aí agora, e a gente já trazendo aí para vocês. Então tá aí o Mike e também o René, né, do Flamengo. Solta o meio que dá pra gente. Nós vamos então passar para o meio de campo, né? Já houve aqui unanimidade aqui por parte da nossa bancada. Então nós vamos já para o meio campo, né? O meio campo, ou seja, começando já com os volantes, né? Tá aí o Zé Roberto, o Zé Roberto também que jogou muito, viu? O Zé Roberto. Ele que anunciou ontem. Esse era lateral esquerdo e meia, né? Isso, jogava muito aí o Zé Roberto, né? Eu acredito que será unanimidade, que é o Bruno Henrique, né? Volante do Palmeiras, vem marcando muitos gols. Qualidade, né? Muita qualidade. E o outro é o Rodrigo Dourado, né? Do Internacional. Não sei se alguém tem algum questionamento com relação a essa dupla de volantes que serão apresentados ali. Eu não tenho assim. Eu só digo uma coisa, se não tivesse, ele fez um bom campeonato, né? Se não tivesse sido lesionado, se você analisar a primeira fase de Rodrigo Dourado, Gustavo Blanco, por exemplo, jogou muito mais no primeiro. Eu acho que no Palmeiras tem um jogador ali que apareceu mais, não, do que o Henrique Dourado, né? Foi um jogador de altos e baixos nesse campeonato. No Palmeiras foi o Bruno Henrique, né? O Rodrigo Dourado, ele destacou mais na segunda fase, né? No segundo semestre. Eu acho que esse campeonato, esse bola, ele analisa muito a parte final, né? Porque... Pois é, mas aí o Inter já tem 2 jogadores aí, você nem fechou a seleção, né? E o Palmeiras campeão do Palmeiras até agora apareceu quem ali? Ninguém, né? Só o Mike, né? O Mike agora apareceu. Mas eu falo assim, mas o campeonato é analisado como na segunda fase, né? Porque mais é na segunda fase, se você pensar. Mas o critério que é adotado aí é para o campeonato todo, né? Mas é adotado. Mas não é... Desde o começo, né? Mas assim, por exemplo, porque eu vou destacou mais no final. O Zé Roberto não foi um jogador anunciando aí os volantes, né? Eu falo assim, se o Gustavo Blanco não tivesse sido lesionado, ele com certeza teria que ter um lugar aí. Então tá aí, né? A dupla sim, foi bem merecido. Então tá aí a bem dupla merecido, de um jogador volantes, completo. Né? O jogador é um volante moderno, é um jogador que marca bem e que faz gol, coisa que o brasileiro está carente. Então tá aí. Nós vamos ficar devendo aí o meio campo e o ataque, né, dessa seleção do Campeonato Brasileiro. A gente vai debater, o nosso tempo aqui voa. Vou falar com você falando de futebol, aproveitando, mandar um abraço aqui ao J. Dias, né, que está preparando o Réveillon Prime, né, a gente já trazendo as informações para você, será o Réveillon e claro, a gente já desejando um abraço para ele e com certeza será um sucesso, né, com grandes atrações, Swingão do Gueto, República Casa Nova, Patrick Dias, DJ Andressa Vegas, também o DJ Gustavo fazendo a grande festa com open bar, 3 ambientes, né, um local
maravilhoso para você que ainda não tem o seu local ainda definido de passar o seu Réveillon. Então tá aí a pedida para você curtir com a sua família. Estamos chegando ao final de uma edição do programa Boletim Esportivo. Quero agradecer Pedro Wilson, agradecer também o Dr. Roberto Amaral. Lembrando que amanhã vamos trazer aí os detalhes, o restante dessa seleção do Brasileirão. E claro, agradecendo você que estava do outro lado da telinha acompanhando a nossa programação. Fiquem todos com Deus.